Bora Minas, trazendo para vocês mais uma questão que caiu em processo seletivo anterior aí do Cefet-MG. Questão recente, processo seletivo recente, certo? É um exercício que envolve função afim ou função do primeiro grau. Cai muito. Dá uma olhada aqui na play, o link está aqui na descrição no comentário fixado. Dá uma olhada na play do Cefet-MG e vê quantos gráficos, quantos planos cartesianos tem nas questões que eu já resolvi. Então é certeza que cai uma questão relacionada com função afim, certo? Certeza absoluta, beleza. Então assim, se você quiser se aprofundar nesse tema, dá uma olhada nos links que eu coloquei no comentário fixado na descrição, em especial nessa aula da série Tudo que você precisa saber de função afim, tá? E aproveite, se tiver um tempo a mais, maratona todas as aulas que eu já gravei desse conteúdo. Inclusive lá nessa play, que está em outro canal meu, você vai encontrar várias aulas do Cefet-MG, certo? E também não esquece de entrar no grupo, hein? Aliás, detalhe importante que eu vou falar em todas as aulas. A instituição, a fundação responsável pela organização da prova do Cefet-MG é a mesma responsável pela organização da prova do IFMG, certo? Você tem que assistir aula das duas instituições que eu gravar, IFMG e Cefet-MG. Independente para qual das duas você vai fazer o processo seletivo, certo? É a mesma fundação que organiza, você tem que assistir, você tem que ver como é que os caras estão cobrando as questões, beleza? Inclusive na play que você olhar do Cefet-MG, que você vai maratonar, tem as aulas do IFMG, tá tudo junto. Bacana. Vamos lá, questão de número 23. Lembrando que você não vai esquecer de entrar no nosso grupo, hein? Sobe muita aula, e você não quer perder nenhuma, eu tenho certeza. Questão número 23 é o seguinte, considera o gráfico da função, você vai lá, escreve f de x é igual, certo? Menos 2x mais 4, certo? Vamos dar nome aos bois aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa de y, certo? Esse menos 2 é o que nós chamamos de A, e esse 4 é o B. Coeficiente anular, coeficiente linear. Você não vai esquecer disso, certo? Representado no plano cartesiano a seguir. Você viu na capa, você está vendo aí de novo, certo? Na hora que você olhar para esse gráfico, você tem que sacar o seguinte, o ponto de coordenadas 0 e 4 pertence ao gráfico da função f. Tá vendo que a reta, falando em função do primeiro grau, função afim, o gráfico é uma reta. Você tá vendo que a reta está cortando um ponto lá em cima, está escrito 4? Tá, mas um ponto tem duas coordenadas. Em x vale 0, só você projetar, sol de meio-dia. Pega sol de meio-dia, projeta. Que tamanho tem aquele ponto lá no eixo x? Nenhum. Vai parar na origem. E que tamanho tem esse cara no eixo y? 4. Pode contar, no eixo y, que é o da vertical, 4 posições. Beleza. Esse ponto pertence ao gráfico da f. Outro ponto que pertence ao gráfico da f, você está vendo lá, cortando o eixo x. Ponto de coordenadas 2 e 0. Mesmo raciocínio, ó. Isso aqui é x, isso aqui é y. Tem tamanho no eixo x, que é horizontal, vale 2 unidades. Não tem tamanho no eixo y. Projeta ele lá no eixo y, você vai perceber que ele não tem tamanho nenhum, ele vai parar na origem, certo? Esse ponto também pertence ao gráfico da função f. Beleza. Tá, mas o exercício quer saber nada de f, só te deu as informações da f. O exercício quer saber qual é a lei de formação da função g. Na verdade, g de x, né? Qual é a lei de formação da função g de x? A lei de formação da função f é essa aqui. E ele está querendo saber qual que é a da g, certo? Tá estranhando tudo isso? Normal, normalíssimo. Por isso que você tem que assistir a aula que eu indiquei. Se você nunca viu esse assunto. Você precisa saber, porque você vai chegar lá na prova e vai ter questões dessas, certo? A função afim, g de x, cujo gráfico é simétrico, essa é a informação mais importante, simétrico ao dessa função f em relação ao eixo x, tá? Quando uma função é simétrica em relação a outra, no que se refere ao eixo x, a gente costuma chamar essa função de função par, tá? Mas isso é outro detalhe, você vai ver isso no primeiro ano. Em relação ao eixo x, então o eixo x é um espelho, é dada por, você vê as opções aparecendo para você, certo? Olha, se essa reta é simétrica, eu vou tentar fazer o desenho da reta, do que seria a tal da reta simétrica, tá? O que você vai concluir? Eu vou fazer esse desenho aí. Primeiro, esse ponto 0 e 4
continua pertencente, aliás, também pertencerá à função g, que é aquela que eu quero descobrir. Tá aí o desenho que eu fiz para vocês, fiz uma reta aí, certo? Conclusão, se é simétrica em relação ao eixo y, ou seja, o eixo y é uma espécie de espelho, beleza? A distância que eu tenho que ter lá em x é a mesma distância que eu tenho que ter à esquerda ali do eixo y, ou seja, o ponto de coordenadas menos 2 e 0 pertence ao gráfico da função g. É isso. Para pensar. Para pensar nisso que eu acabei de escrever. Certo? Beleza. A partir disso, você tem que pegar essa forma genérica que aparece para você aí, ó. F de x é igual a x mais b. Tanto é que eu te falei, ó, o a vale menos 2 e o b vale 4. Só que a gente não quer em relação a f, agora a gente quer a lei de formação da g. Aliás, vou até colocar g aqui, ó, para ficar de acordo com o exercício, tá? Ó, não mudou. Falou de g de x, é y, mesmo jeito, certo? Tá conseguindo ver lá no limite, né? Vou colocar aqui embaixo para todo mundo ver. Isso aí é y, certo? X e y, você tem, porque tem esse ponto que pertence a g, e você tem aqui também. Não mudou não, tá? Isso aqui é x, isso aqui é y. Isso aqui é x, isso aqui é y. Beleza? Legal, vou substituir esses dois pontos. Cada um dos pontos vai ser substituído nessa lei de formação que é geral, genérica, melhor dizendo. G de x é a mesma coisa de y. Então vamos olhar para esse ponto aqui primeiro. Certo? Quem é o y desse cara? 4. É igual a não sei quem é. Eu preciso descobrir para encontrar a lei de formação de G. X, nesse ponto aqui, x vale 0. 0 mais b. Pronto, já substituiu o primeiro ponto. Agora nós vamos substituir o segundo ponto aqui em cima, novamente. Quanto vale y? 0. A multiplicado. Quanto vale x? Opa, menos 2, ó. Coloca entre parênteses que você não pode misturar operações, né? Ou sinais, se você preferir, certo? Esse sistema que você está vendo, ele é equivalente ao que significa aquele tiozinho lá. Ele é equivalente ao seguinte, ó. AV0, zerou. Isso é 0. Sobrou B igual a 4, ou 4 igual a B, mesma coisa. Então B igual a 4, certo? O primeiro cara que você precisa para encontrar a lei de formação da G, você já encontrou, B igual a 4, beleza? E na verdade você já matou o exercício, ó. Só isso aqui já é suficiente. Você já sabe que a resposta correta é a letra A, certo? Mas eu vou terminar de resolver, beleza? Então, ó, menos 2 vezes A, menos 2A. Mais B igual a 0. Perceba que eu mudei a ordem, mas quando você muda a ordem de todo mundo, você não precisa se preocupar com o sinal, tá? 0 é igual a menos 2A mais B. Então, menos 2A mais B é igual a 0. Nem precisa preocupar com o sinal se você mudar todo mundo ao mesmo tempo. Fechou? Legal. E daqui, nós temos o seguinte, tem espaço ali embaixo para mim, né? Menos 2 vezes A mais B, o B eu encontrei vale 4. Isso é 0. Daqui eu tiro então, pode fazer as contas aí, virar de cabeça para baixo e tudo mais. Você vai descobrir que o A que nós estamos procurando, evidentemente tem que dar 2. Porque senão você não chega nessa letra A que a gente já sabe que é a resposta para esse exercício. Tá? Muito bacana. Muito bacana e sempre cai. Então me ouve e estuda esse conteúdo. Ok? Eu retorno em breve com mais aulas para vocês. Até!